bem-vindos, pessoal. Vamos começar a tratar, na verdade, o nosso primeiro tema, linhas introdutórias do direito processual penal. Eu preciso tratar com vocês hoje do que nos interessa, basicamente, a função do direito processual penal. Entender que ramo do direito é esse que vai trazer aos senhores as formas e as ferramentas de levar o Estado, desde o acontecimento de uma infração penal até a punição e encarceramento do possível delinquente. Vejam a importância da Constituição e o reflexo da mesma no Código de Processo Penal. Doutores, os senhores não podem esquecer-se de que o nosso código é de 1941 e deve estar hoje interpretado de acordo com nossa Carta Magna. É fundamental para o nosso estudo e talvez as linhas introdutórias deixem bem claro para os senhores que o Código de Processo só existe enquanto tal a partir do momento que nós façamos a interpretação do mesmo de acordo com a Constituição Federal. Mas já que estamos falando na constitucionalização do direito processual penal, ou do direito processual penal de acordo com a Constituição Federal, vamos falar então mais a fundo do nosso processo penal, o conceito do processo penal. Percebam que o direito processual penal é um conjunto de princípios e normas objetivando a própria efetivação da persecução criminal. Vale dizer, meus amigos, as normas que vão disciplinar desde o momento investigatório até o momento posterior, processual, e possível encarceramento do delinquente. Para tanto, precisamos agora rememorar ou trazer aos senhores um conceito ímpar na doutrina, que é o conceito do professor Frederico Marx. Pela sua importância, eu peço que o aluno agora preste atenção no mesmo para que nós possamos, então, continuar a desenvolver o nosso tema. Conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como a atividade persecutória da Polícia do Estado e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares, tendo como finalidade imediata a proteção da sociedade, a paz social e a defesa dos interesses jurídicos, e como fim direto e imediato obter, mediante a intervenção do juiz, a satisfação da pretensão punitiva. Então, meus amigos, o senhor já vai perceber, a partir de agora, que o direito processual penal ele vai dar ferramentas ao Estado para positivar, para dar efetividade ao direito objetivo, vale dizer, ao direito penal. Meus amigos, o direito processual penal, então, é o meio, a forma, a dinamicidade do próprio direito penal, com o objetivo da pacificação social, fazendo com que o Estado, titular do direito de punir, aplique ao caso concreto a norma positivada no direito material objetivo. Agora, meus amigos, falando então do direito processual penal, vamos passar a enfrentar as suas características. Quais as características fundamentais ao direito processual penal? A primeira característica que eu ressaltaria aos senhores é a sua autonomia. O direito processual penal é um direito autônomo, doutores, independe do direito material. A segunda característica que eu já destaco a partir de então é a sua instrumentalidade. Perceba que o direito processual penal é um direito que dá ordem de dinamicidade. Ele é instrumental, ele dá as ferramentas, os meios para que o Estado faça valer o direito material. E como terceira característica do direito processual penal, meus amigos, é a sua normatividade. Na verdade, o direito processual penal é disciplina enciclopédica, tendo codificação própria, vale dizer, o nosso Código de Processo Penal. Meus amigos, então o senhor já sabe a partir de então, já identificamos o conceito do direito processual penal, falamos as características do direito processual penal e precisamos agora tratar dos senhores de mais um tópico importante, qual seja, falaremos então da posição enciclopédica do direito processual penal. Doutores, o direito processual penal compõe o ramo do direito público.
não só pelo Estado integrar um dos polos da relação processual, mas acima de tudo porque o objetivo da persecução criminal é a paz social, a punição, a aplicação do direito material ao caso concreto. Vale dizer, meus amigos, um interesse essencialmente público. Logo, a levar o direito processual penal ao ramo do direito público. Mas, doutores, eu preciso remetê-los agora à teoria geral do processo. Na verdade, nós precisamos aqui de trazer conceitos já de fácil assimilação, mas que vão pautar o nosso estudo durante todo o transcorrer do processo penal. Vamos começar a imaginar, o senhor aí assistindo a nossa aula, que todos nós temos interesses. Meus amigos, o interesse é a cobiça, é a vontade, é o desejar algo. Perceba que o interesse é um conceito extrajurídico. Vejam, meus amigos, se você tem um interesse, mais do que comum é que o senhor deseje conquistá-lo. Para conquistar este interesse, a beleza da conquista de um interesse leva, como regra, à subordinação de um interesse alheio para que o senhor possa valer-se e impor o seu interesse. Temos aí, meus amigos, então, o surgimento da pretensão. Vale dizer, doutores, a pretensão é a vontade, o desejo de subjugar um interesse alheio para fazer valer o nosso interesse ou seu interesse próprio. Mas vejam, traga esses dois conceitos iniciais, de interesse e pretensão, para a nossa matéria, para o direito processual penal. De um lado nós temos os criminosos com o interesse de permanecer soltos, mesmo cometendo infrações. E do outro lado nós temos o interesse do Estado em fazer valer o direito de punir, o jus puniendi estatal. Esses interesses, meus amigos, estão em embate direto, fazendo então com que surja a lide. Meus amigos, a lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. E em processo penal eu lhes digo mais. Esta pretensão é necessariamente resistida. Porque, doutores, a defesa ou o princípio da ampla defesa pauta todo o processo penal. Mesmo que o delinquente deseje submeter-se às penas do Estado, o que é raro, é evidência, ele não pode fazê-lo sem antes haver um devido processo legal, e esse devido processo legal é devido a partir do momento em que ele está pautado pelo princípio da ampla defesa. A esse respeito, doutores, remeto os senhores à súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, impondo a defesa técnica, a defesa do advogado, sob pena de nulidade do próprio processo.